vocês? Passaram bem a semana? Semana passada nós estudamos sobre a volta de Cristo. Então nós vimos que a Bíblia fala claramente que Jesus voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Agora nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João, capítulo 14, versículo 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Muito bem, nós vamos estudar agora sobre o milênio. Nós sabemos que tem duas ressurreições. A primeira ressurreição, o que vai acontecer? Os salvos vão para o céu, ímpios vivos são destruídos, né? E na segunda ressurreição, Satanás é solto, destruição final de Satanás, dos ímpios ressuscitados e do pecado. Então nós temos duas etapas, né? A segunda vinda de Cristo. Nesse período, nós teremos o milênio. Satanás é simbolicamente preso e a terra está sem forma e vazia. E no final dos mil anos, nós teremos a eternidade, novos céus, uma nova terra. São promessas que Deus vai cumprir, porque todas as promessas Ele cumpre. Então nós vemos que na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante este período? Nós vamos ver essa noite o que vai acontecer. Muito bem, para onde irão os salvos após a volta de Cristo? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Isso encontra-se em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Então nós vemos aí que os salvos, após a volta de Cristo, vão ficar com Cristo durante 1000 anos. O tempo de um milênio. Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder. O que os salvos farão no céu durante esses 1000 anos? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então veja bem, se você for salvo e você for para o céu, você terá autoridade de julgar aqueles que não foram salvos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? 1 Coríntios 6, versículo 2. Mais uma vez confirma que durante o milênio, os que foram salvos vão julgar o mundo. Receberão autoridade para fazer tal julgamento. Como ficará a terra durante esse
período. Olhei para a terra e eis-la sem forma e vazia. Para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 26. Essa sem forma e vazia lembra o quê? No início, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós. Como era a terra no princípio? Era sem forma e vazia, né? Então Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias capítulo 4, versículo 23 e 26 completa o raciocínio. Então, não tinha homem nenhum, as aves haviam fugido, a terra era um deserto, as cidades estavam derribadas, né? Diante do quê? Da ira do Senhor. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Jeremias capítulo 25 e 33. Então você imagina como será durante este tempo, né? Ninguém vai ser enterrado, ficarão como esterco sobre a face da terra. Que coisa esquisita, que coisa estranha. Mas é assim que vai ser, é assim que será, porque Deus está falando que vai acontecer dessa forma. O que permanecerá permanecerá na terra durante os 1000 anos? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Entendam, isto é simbólico. Por que Satanás vai ficar preso durante 1000 anos? Porque não terá ninguém para ele tentar, nem perturbar, nem mandar fazer mal, nada. Então ele vai ficar preso na escuridão, nessa terra sem forma e vazia, sem ter a quem atentar. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ainda em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 a 3. Interessante. O restante dos mortos não reviverão até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Tá? Então nós vimos lá no começo, nós temos duas ressurreições, a primeira e a segunda. Todos aqueles que não forem salvos, eles ficarão, né, durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem tiver parte na primeira ressurreição, significa que vai estar o que? Salvos, né? Agora, isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 7. Sobre esses, a morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 7. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Coisa linda, coisa fantástica. Normalmente a noiva, quando vai casar, ela se enfeita, ela se empeteca toda, ela fica mais bonita do que ela já é para o seu noivo.
assim será a nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, se você quiser confirmar isso. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, versículo 10. Que maravilha não será, né? Agora, o restante dos mortos não reviverão até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Mais uma vez, afirma em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. É interessante que Satanás ficará preso, porque não vai ter a quem atentar, não terá ninguém, a terra estará desolada, vazia, será um deserto total. E ele vai ficar na escuridão vagando por esta terra que ele contaminou, que ele fez com que as pessoas se contaminassem. E sairá, quando Satanás for solto, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Apocalipse 20, versículo 8. Vejam aí que Satanás, mesmo não tendo salvação, mesmo ficando preso durante esse tempo, quando ele for solto, ele vai tentar novamente a conseguir pessoas para ele, para que o ajudem a derrotar o Deus que ele sempre quis derrotar, para que o ajude a ocupar o lugar de Deus que ele sempre quis ocupar. Sabe por que Satanás luta tanto para ocupar o lugar de Deus? Porque ele quer ser adorado como Deus é adorado. Ele não quer estar no segundo lugar. Ele quer estar no primeiro lugar. E eu e você temos que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes nós queremos estar em primeiro lugar. Ser o primeiro em tudo. Isso que levou Satanás a ser o que ele é. Querer ser o primeiro. Não se contentou em ser o segundo. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Percebe? Então aí termina-se tudo. Quando descer fogo do céu, Satanás vai ser consumido, ele e os seus seguidores. Deu-se então o fim do pecado. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Oxalá que eu e você possamos estar à direita de Deus e não à esquerda de Deus. Todos que estiverem à esquerda de Deus serão queimados no fogo juntamente com Satanás. Mas eu tenho certeza que você e eu estaremos do lado direito de Deus. Faça tudo para que você esteja do lado direito de Deus e não do lado esquerdo de Deus. O desejo de Deus é salvar. Para isso Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Viu por que Deus tem que destruir o mal? Quando Deus fez o homem,
ele o fez perfeito. Mas o pecado que Satanás introduziu na raça humana deixou ele defeituoso, deixou o ser humano defeituoso. Por isso que Deus tem que destruir o mal. E o mal é Satanás, para que o ser humano possa voltar a ser como era quando foi feito. Então nós vimos que após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o quê? O milênio. Durante esse período, os salvos estarão aonde? Estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia, como no começo. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a Nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, uma grande multidão, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Meu amigo, minha amiga, o caso é sério. Talvez hoje você esteja tranquilo, sossegado, você não está nem aí se preocupando com a sua vida, você não está nem aí se preocupando com as coisas de Deus. Mas não se esqueça, um dia você vai dar conta de todos os seus atos, de todas as suas atitudes, de todos os seus pecados. E Deus te dá uma oportunidade para que você se arrependa, confesse e se arrependa dos seus pecados. Porque sabe por quê? Porque Deus não quer te destruir. Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz, para que você pudesse ter salvação, para que você pudesse naquele dia, na primeira ressurreição, ser ressuscitado e ir para o céu com Deus, com Jesus, e lá julgar o mundo, passar com ele 1000 anos e depois retornar com a Nova Jerusalém. Sabe, Deus não quer que você fique do lado esquerdo, Deus quer que você fique do lado direito dele, porque assim você estará salvo. Pense nisso. O mundo te oferece muitas coisas maravilhosas, coisas fantásticas, mas são passageiras. Hoje elas existem, amanhã não existem mais. Se preocupe se você está com a sua vida em ordem. Se preocupe se Jesus voltasse para você hoje. Se Jesus voltasse para você daqui um pouco, ou amanhã ou depois, você estaria pronto para estar do lado direito dele. Pense, o mundo passa, tudo passa, a vida inclusive passa, mas a vida eterna não passará. A vida eterna, você vai estar eternamente com Cristo. Vale a pena sacrificar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus enquanto aqui vivemos. Pense nisso, meu querido. Que Deus te abençoe e que te dê força e sabedoria para que você tome essa atitude enquanto é tempo. Que Deus te abençoe e te proteja. E se você gostou desse estudo, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com os seus vizinhos, porque eles também precisam estar do lado direito. Eles precisam ressuscitar na primeira ressurreição, juntamente com você. Um grande abraço e compartilhe esse vídeo, porque você compartilhando, você pode estar dando essa oportunidade que você está tendo hoje, de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E até a próxima semana. Fiquem com Deus.